Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui no nosso último horário. Eu espero que você esteja acordado, animado, feliz, alegre e contente. Por quê? Eu tô, então você também pode estar, né? Gente, olha só. Galera, a gente conversou um pouquinho sobre Estados Unidos e Canadá, né? O objetivo desse nosso encontro agora é fazer uma abordagem geral sobre o continente americano, tá bom? Então, fazendo uma análise sobre esse continente americano, a gente tem que começar primeiro fazendo um aspecto que a gente chama, dentro da geografia, de regionalização. Galera, o que é regionalizar? Regionalizar é você dividir uma área, tá bom? Levando em consideração algum aspecto que seja similar, que seja homogêneo. E aí, gente, fazer a regionalização do continente americano é dividir o continente em alguns aspectos. A gente vai ter uma divisão física, ou uma divisão de orientação, né? Que vai trazer pra gente a seguinte configuração do continente americano. Nós vamos ter a América do Norte. A América do Norte é essa que a gente estava falando, que tem Estados Unidos, Canadá e vai ter o México. A gente vai ter a América Central, com diversos países, desde Nicarágua a Guatemala, nossa América Central, ok? Vamos lá. E além da América Central, essa que a gente está, América do Sul, ok? Gente, isso aqui é uma regionalização bem simples, tá? Que vai levar em consideração os nossos aspectos físicos. Quando a gente fala em uma regionalização sociocultural, a gente pega outras características. Trazendo uma abordagem sociocultural, nós vamos ter a América chamada de Latina. América Latina é aquela composta por países colonizados por, principalmente, Portugal e Espanha, tá bom? E vamos ter a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é aquela parte da América colonizada por países, principalmente Inglaterra e França. E aí esse continente americano que a gente está desenhando aqui, de forma geométrica, tá? Ele vai ser um continente, gente, que vai ter o seu processo de ocupação um pouquinho diferenciado. Não cabe a gente aqui da geografia tratar sobre a imigração pré-cabralina, falar da composição da população indígena aqui. Mas a gente tem que perceber que esse continente que a gente está tratando é um continente extremamente extenso. Extenso de que forma? Ele é extenso do seu ponto de vista, latitudinal. A gente vai ter uma grande extensão territorial. Ele é considerado lá, quando a gente lembra da cartografia, a nossa quarta parte do mundo. E aí, gente, se temos um continente extremamente extenso, a gente tem que lembrar o ponto de vista físico que esse continente vai trazer. Por quê? Fazendo uma abordagem das características naturais da natureza desse território, a gente percebe que a gente tem um continente que vai ser dotado de uma elevada diversidade. A gente vai ter um continente que vai ter grandes potencialidades. A gente vai ter uma diversidade natural gigantesca. E aí a gente pode pegar, por exemplo,
vamos ter a maior bacia hidrográfica do mundo. Vamos ter a bacia do Rio Amazonas. No continente americano. Além da bacia amazônica, vamos ter um continente extremamente rico em minerais. Além do elevado potencial mineral, gente, vamos ter uma grande diversidade climática. O que é essa diversidade climática, gente? O fato de termos uma elevada extensão latitudinal vai trazer para a gente uma grande diversidade de insolação que gera climas diferentes. Então a gente percebe que esse é um continente com potencial natural gigantesco. E aí, tratando esse potencial natural gigantesco, a gente precisa relacionar com o contexto de exploração colonial. Esse vai ser um continente extremamente explorado pelas metrópoles da época das grandes navegações. E aí, trazendo esse contexto natural, a gente pode trabalhar algumas questões. Por quê? Essa exploração colonial traz para grande parte desse continente uma característica atual de subdesenvolvimento. E aí agora é o momento que você começa a perceber por que a gente tratou de Estados Unidos e Canadá antes. Porque os Estados Unidos e o Canadá são pontos do continente americano onde eu tenho desenvolvimento humano e econômico. Historicamente, quando a gente trata o resto do continente, são espaços subdesenvolvidos que, em alguns casos, como o México, Brasil e a Argentina, de certa forma, se tornam espaços emergentes. O que é o emergente? É aquele cara que é o novo rico, que está enriquecendo, tá bom? Gente, essa condição de subdesenvolvimento que a gente está tratando vai gerar algumas estratégias dentro desse mundo contemporâneo do meio técnico, científico e informacional que a gente está tratando. E aí presta atenção, olha só. Falar nessa construção contemporânea de continente americano é falar em uma construção associada ao contexto da nossa globalização. Então você percebe que indiretamente tudo está tocando no nosso encontro sobre globalização. E aí eu quero que você dê uma olhada nisso aqui e tire aquele print maroto para a gente apagar isso aqui. E aí, já tirou o print? Vamos lá, que o nosso carnaval ele é extremamente curto e a Sapucaí é gigantesca. Tirou o print? Vamos lá, vamos apagar, olha só. Galera, quando a gente pega a formação contemporânea desse continente americano, a gente percebe algumas coisas. Dentro do contexto da globalização, a gente vai ter diversas estratégias desenvolvidas pelos países desse continente com o objetivo de gerar um certo progresso econômico. E aí a gente não pode deixar de falar dos nossos blocos econômicos. Galera, o que são os blocos econômicos? Eles são estratégias de fortalecimento regional entre os países. Então a gente vai ter um bloco na América do Norte, vamos ter blocos na América Central, vamos ter blocos na região andina, vamos ter blocos na região platina da América. Então você percebe que por todo o continente americano estão surgindo acordos econômicos regionais que visam trazer um maior desenvolvimento. O contexto histórico disso que a gente está tratando é um contexto de anos 90. O que está rolando nos anos 90?
a expansão das práticas neoliberais. A gente sabe que o neoliberalismo, ele acredita no Estado mínimo. E a gente sabe que Estado mínimo não é Estado inexistente. Olha só, os blocos econômicos, então, eles vão ser estratégias dentro desse contexto de nova ordem mundial para fortalecimento econômico. Só que falar em blocos econômicos é falar, gente, em várias formas de integração. Porque os blocos, eles vão trazer um processo de integração para a gente que é gradual. Quando a gente fala nas nossas etapas de integração, eu quero que você perceba que, de acordo com a etapa que o grupo está, eu vou ter uma maior ou uma menor integração. Presta atenção. Nossa primeira etapa é o que a gente chama de zona de livre comércio. O que a gente tem na zona de livre comércio? Um livre comércio. Comércio. Pessoas podem ser comercializadas? Não, né? Porque isso aí é tráfico de pessoas. Então não pode, é crime, tá bom? E se as pessoas não podem ser comercializadas, a gente vai ter na zona de livre comércio uma livre circulação de capitais, serviços e mercadorias. Ok? Somente capitais, serviços e mercadorias. Acima da zona de livre comércio, a gente vai ter o que a gente conhece como união aduaneira. O que é a união aduaneira? A união das tarifas externas. A tarifa de comercialização entre os países para o mercado externo, ela fica comum. É o que a gente chama de tarifa externa comum. Galera, além da união aduaneira, vamos ter o mercado comum. E aí no mercado comum, a gente vai ter o quê? Um mercado comum. Nossa, Lucas, você é idiota, né? Não, não é para tanto. O que eu quero que você perceba é que no mercado comum, tanto o mercado produtivo, como o mercado consumidor, como o mercado de trabalho, eles são comuns. Então, o cara pode ser italiano, por exemplo, e trabalhar na Alemanha. O cara pode ser alemão e trabalhar na Espanha. Por quê? Na Europa existe um mercado comum, o que a gente chama de União Europeia, que é até uma etapa superior, a União Econômico-Monetária. No mercado comum, eu tenho a livre circulação de pessoas. Além do mercado comum, vamos ter a nossa União Econômica e Monetária, quando eu tenho estabelecimento de políticas econômicas e de moeda comum a todos os países do bloco. O que eu quero que você perceba? Essas etapas, elas são cumulativas. Uma amarra a outra. Se eu tenho união econômica monetária, eu tenho mercado comum, eu tenho união aduaneira e tenho zona de livre comércio. E se eu tenho zona de livre comércio, eu só tenho livre comércio. Se eu tenho união aduaneira, eu tenho união aduaneira e livre comércio. Se eu tenho mercado comum, eu tenho mercado comum, união aduaneira e livre comércio. E assim por diante. Galera, dá para perceber isso? No contexto americano, a gente tem alguns blocos que são muito importantes. Nosso primeiro a ser tratado é um bloco que vai surgir numa região que a gente chama de América Latina, que é o Mercosul, criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. O que é a região Platina? Vamos desenhar aqui a nossa América do Sul. Essa é a nossa América do Sul. A região Platina é a região banhada pela bacia do Rio da Prata. Então, nessa região Platina, eu vou ter estados como Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.
Essa galera aqui vai criar o Mercado Comum do Sul. Presta atenção. O fato do nome ser Mercado Comum do Sul não significa que eles, na prática, são um mercado comum. O que essa galera é? Essa galera aqui forma uma união aduaneira. O objetivo claro dessa galera é fortalecer a economia regional a partir de práticas neoliberais. Isso vai acontecer a partir dos anos 90, no caso brasileiro, no governo de um cara chamado Fernando Collor de Mello. Ok? Galera, além do Mercosul, um outro bloco extremamente importante é um bloco que a gente conhece como NAFTA. E aí falar do NAFTA, que a gente acabou tangenciando na última aula, criado em 94, é falar em uma questão extremamente problemática. Por quê? O NAFTA, a gente vai ter um bloco que forma uma zona de livre comércio. Agora imagina um livre comércio entre países que têm um IDH que é extremamente diverso. Você falar Estados Unidos e Canadá desenvolvidos e o México emergente. O que aconteceu na formação do NAFTA? Aconteceu um desequilíbrio interno gigantesco. A gente vai ter um aumento do processo migratório do México em direção aos Estados Unidos e atualmente essa questão do NAFTA, ela tem sido muito debatida. Muito debatida porque o Trump ele vai se eleger prometendo construir um muro. Gente, sempre que a sua prova pensar em muro, você tem que lembrar que o muro ele é uma barreira física, mas ele também é uma barreira de ideias. O que é isso? Sempre que se constrói um muro, você está querendo separar. Você está querendo impor restrições a alguma camada social. É assim com o muro da Cisjordânia. Foi assim com o muro de Berlim. Será assim quando o muro do México estiver totalmente construído. É assim com as grades das nossas casas, com o muro dos nossos condomínios. É sempre uma estratégia de quê? De segregação. E a segregação, ela expressa a desigualdade. Então, gente, essa ideia de NAFTA é uma ideia problemática do ponto de vista migratório, tá? Porque a partir da construção do NAFTA, eu vou ter um aumento do processo migratório, saindo do México em direção aos Estados Unidos, buscando melhores condições de vida, principalmente vida econômica, tá? Galera, mas presta atenção, atualmente eu digo, essa semana, tipo, ontem, os Estados Unidos vai rever o seu acordo com o México, estabelecendo novas cotas de produção, principalmente de automóveis, o que foi algo visto como extremamente positivo, como a principal ação comercial do governo Trump, porque isso vai trazer uma maior estabilidade para o NAFTA. O Canadá já está negociando também qual vai ser a revisão dos acordos do NAFTA. O que eu quero que você perceba? Existe uma relação no NAFTA que é de dominação e de centralização por parte dos Estados Unidos. E quando a gente pega no Mercosul, quem é que vai dominar, quem é que vai centralizar esse processo de desenvolvimento? Um negocinho chamado Brasil. Lucas, como o Brasil lidera um bloco? Gente, o Brasil vai ser o país que vai ter o maior desenvolvimento humano, vai ter o maior desenvolvimento econômico do bloco. Então, economicamente, o Brasil carrega o Mercosul, beleza? Temos problemas também no Mercosul, temos problemas associados à xenofobia agora, com a questão venezuelana, temos problemas comerciais entre Brasil e Argentina, problemas comerciais também com a questão dos brasiguaios no Paraguai. A gente tem uma série de problemas relacionados a essa questão comercial e geopolítica também na América do Sul. Só que o que eu quero que você comece a perceber do ponto de vista econômico? Durante os anos 90, os Estados Unidos, ele percebe que a sua influência ela poderia chegar ao continente americano como um
todo. Como? Se está todo mundo criando bloco, os Estados Unidos pensou na ideia de um bloco. Qual é a ideia que os Estados Unidos vai pregar? A ideia da área de livre comércio das Américas. Também uma ideia postulada em 94. Quem é que estaria? Todo mundo, exceto Cuba. Porque Cuba é um país mau. Cuba é um país que está no eixo do mal. Porque é comunista. Se é comunista, não pode estar no nosso bloco econômico. A gente não é neoliberal? Neoliberal não vai aceitar comunista. Só que a ideia é um livre comércio entre, Amós, todo o continente americano. Todo. Eu dei um susto aqui no Amós agora. Gente, vocês não conhecem o Amós é o nosso homem câmera, homem tela. É o cara que faz isso aqui funcionar, beleza? Galera, o que está rolando é que os Estados Unidos está trazendo uma sugestão de imperialismo para o continente americano inteiro. Porque se tem livre comércio com a América inteira, gente, o que ia poder circular? Capitais, serviços e mercadorias. Gente, os capitais de empresas norte-americanas poderiam ir para países mais pobres? Poderia. Isso geraria desindustrialização nos países menos desenvolvidos? Sim. Quando a gente pensa do ponto de vista de fuga de capitais, a gente teria uma maior fuga de capitais? Sim. Gente, o que rolaria se a ALCA surgisse como uma ideia que fosse para frente é um desmonte regional da América Latina frente a uma ação de maior dependência dos Estados Unidos. Aí você percebe, essa ideia ela vai ter um contraponto. Porque durante os anos 90, a gente falou lá na nossa aula de socialismo, surgiu um rapaz na América Latina que começou a apertar a corda para a política norte-americana. A gente vai ter a chegada de Hugo Chávez. E o Hugo Chávez, a partir de uma política chavista, ele começa a dar o pontapé inicial para um processo que a gente vai falar na aula que vem, um negócio chamado de onda vermelha ou onda rosa. Por que uma onda rosa? Porque é uma onda de governos de esquerda, tá bom? Olha só, o que o Hugo Chávez vai propor? No ano de 2001, o Hugo Chávez propõe a ALBA, a Área de Livre Comércio Bolivariana. O que é isso? A Aliança Bolivariana das Américas. Ele fala, gente, vamos fazer um grupo econômico para tratar dos desejos e dos interesses dos países de esquerda. Gente, dá para perceber que nenhuma dessas ideias gerou um desenvolvimento econômico regional que fosse concentrado e que fosse, a gente pode falar, real. Ficou tudo dentro do ponto de vista ideológico. A ideia do ALCA vai cair a partir de 2003 com o surgimento do ALBA e também com a negativa do governo Lula e do governo dos Kirchner na Argentina em fazer parte disso aqui. E o projeto da ALBA não foi para frente porque não existia uma relevância econômica tão grande por parte da Venezuela que tentava puxar esse bloco. Então a gente percebe que economicamente o continente americano ele tem sido inserido sim na globalização, só que de forma periférica. Você pega grande parte do continente americano, principalmente a América Latina, ela vai estar inserida no capitalismo de forma periférica. Ok? De boa? Galera, a partir desses conceitos gerais sobre o continente americano, aqui essa última parte acerca de economia e a nossa parte anterior acerca de questões relacionadas a características físicas, a regionalização, vamos aqui para a tela. Olha só a nossa questão 1. Você que não viu o material está perdendo tempo. Dá uma olhada em nosso material, baixa, inclusive divulga aqui os nossos canais para seus amigos, colegas, parceiros de trabalhos, mãe, papagaio, etc. Galera, questão 1 vai falar: por ser o continente mais extenso na direção norte-sul, sua prova pode usar o termo extensão latitudinal, ok? A América apresenta terras nas 3 zonas climáticas do planeta. Temos muitos climas? Sim, né? Diversidade climática. Determinada pelo ângulo de incidência dos raios solares.
glacial, temperada e tropical. O que lhe confere? Gente, esse é o tipo de questão que você não pode errar. Se você errar, faz parte da vida, né? Mas não pode errar. Você tem que estar bastante atento. Por quê? Na América só tem clima quente? Não, porque a gente tem uma diversidade de climas. Se tem uma diversidade climática, a gente vai ter uma diversidade de vegetações, uma diversidade pedológica, a gente vai ter uma diversidade de morfologia do ponto de vista da geografia. Então não vamos ter apenas climas quentes, não vamos ter apenas climas frios, não vamos ter apenas climas amenos, vamos ter o quê? Diversidade climática. Só no Brasil a gente tem clima tropical úmido, tropical de altitude, a gente vai ter tropical típico, tropical continental também, né? A gente vai ter equatorial, a gente vai ter subtropical, só no Brasil. A gente vai ter semiárido. Imagina na América inteira. Na América inteira eu vou ter frio de montanha, eu vou ter climas temperados, eu vou ter climas polares. Então, gente, a gente não pode falar em apenas um clima ou em apenas climas muito frios ou muito quentes, em temperaturas extremas. A gente vai ter uma diversidade climática, ok? Esse é o tipo de questão que você marca sem se preocupar e leva para casa como um ponto, tá bom? Olha só, volta aqui para o nosso quadro. Galera, fica atento que amanhã, a partir de 4 horas, tem mais. Quinta-feira, tem mais. Sábado tem... Não, sábado não tem mais não. Mas segunda, terça, a partir de amanhã a gente vai começar a se ver de novo, tá bom? E semana que vem nós entramos de novo com mais geografia e atualidades. E fica tranquilo, o bicho vai pegar e a gente se vê nas próximas oportunidades, tá bom? E a gente espera que nesse momento o nosso Mengão esteja ganhando. Beijos e abraços. Tchau, galera!